Olá, caros amigos. Estamos aqui mais uma vez para fazer algumas reflexões sobre o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Este é o canal do YouTube do Grupo Espírita Fraternidade de Caieiras. Eu sou o Ricardo Pastore. Que os bons espíritos nos inspirem a todos na compreensão do estudo de hoje. O tema sobre o qual refletiremos é na exaltação do reino divino. Trata-se do título de uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier e está inserida no livro Palavras de Vida Eterna. O benfeitor espiritual inicia o Evangelho de João, começa a lição citando o Evangelho de João, o capítulo 15, o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornar-vos-eis meus discípulos. Este versículo faz referência à parábola da videira, na qual Deus representa o agricultor, Jesus a videira e os discípulos os ramos. Vamos utilizar das próprias palavras de Emmanuel para, a partir delas, fazer alguns comentários. Logo na primeira frase, ele mostra qual é a ideia do texto, dizendo assim: glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do grande Mestre. Então, glorificando a Deus, nos tornamos discípulos de Jesus. Como se glorifica a Deus? Se glorifica a Deus pelos bons frutos que produzimos, diz a palavra evangélica, como também nos tornamos discípulos do Mestre. Os bons frutos são todas as ações no bem, realizadas de forma desinteressada. Em outras palavras, a prática da caridade. Nós glorificamos a Deus, quer dizer, honramos, exaltamos, demonstramos o nosso respeito e gratidão através dos nossos frutos, através daquilo que produzimos de bom. Os bons frutos são as ações alinhadas aos ensinos de Jesus. Frutos da paz e do aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia, diz Emmanuel. Resumindo, glorificamos a Deus e nos tornamos discípulos de Jesus com a prática da caridade. Caridade que, segundo demonstrado por Jesus, engloba 3 virtudes: a benevolência para com todos, a indulgência com os equívocos alheios e o perdão incondicional. A mensagem nos convida ao trabalho no bem, seguindo o Mestre Jesus, que nos aponta o caminho evolutivo, cuja meta é a comunhão com o amor divino. Exaltamos o reino divino através de atitudes e ações concretas que envolvem todas as dimensões do nosso ser: o pensar, o sentir e o agir. Se falamos de atitudes e ações, estejamos certos de que tudo começa com os nossos pensamentos. Eles vão ditar o tom das nossas palavras e do nosso agir. Antes de realizarmos qualquer coisa, nós plasmamos em nossa mente. Para produzir bons frutos, que é a maneira de nós glorificarmos a Deus, precisamos ser discípulos de Jesus, ou seja, é indispensável sentir como Jesus sentia, fazer como Jesus fazia e viver como Jesus viveu. Precisamos estar conectados a Ele. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Os ramos precisam estar ligados à videira para absorver a seiva vitalizante que fomenta a produção de bons frutos. Assim, devemos permanecer em comunhão com Jesus. Caso contrário, não conseguiremos produzir bons frutos.
O primeiro passo é alinhar as nossas condutas com os exemplos deixados por Cristo. Louvamos a Deus por meio de ações no bem realizadas de maneira desinteressada. Não se trata de uma adoração meramente contemplativa. Emmanuel apresenta diversas situações em que podemos acreditar que estamos glorificando a Deus, mas que por si só não são suficientes. Diz ele, não apenas por entender as escrituras divinas, quer dizer, não basta apenas compreender e termos conhecimento do que está escrito, das leis divinas, não só por pregar as virtudes da revelação sublime, emocionando os ouvintes. Não é suficiente que a gente pregue, fale sobre virtudes, mas que na realidade nós não as sentimos nem as vivenciamos. Não apenas por memorizar as tradições dos antepassados. Não adianta simplesmente nós temos, de cor, as nossas tradições, os exemplos, se nós não praticamos de fato as virtudes, a caridade. Não só por ser assíduo do culto externo, não basta qualquer manifestação exterior, O reino de Deus é uma construção íntima, Nós devemos desenvolver essa potencialidade que está dentro de nós, não apenas pelo conforto recebido de mensageiros da vida superior. Nós recebemos muitas orientações, muitas informações que nos guiam para o caminho certo, mas só esse conforto, se nós permanecermos no nosso comodismo, nós também não estamos realizando muitas coisas. Não só por escrever páginas brilhantes, não é suficiente nós termos uma boa organização de ideias, que nós consigamos passar isso para o papel com clareza, se realmente nós não estamos sentindo e trazendo essa construção interna para fora, demonstrando com os nossos atos e com as nossas atitudes. Não apenas por possuir dons espirituais, não é por sermos médiuns que nós já temos desenvolvido em nós essa potencialidade divina. Não só por demonstrar aspirações elevadas, não basta apenas os bons propósitos, nós precisamos de ações concretas, efetivas. Como então podemos verdadeiramente glorificar a Deus? Será que é apenas recitando orações primorosas, fazendo discursos admiráveis, entoando cânticos? Jesus nos convida ao trabalho de renovação interior e, consequentemente, à prática do bem, construindo boas obras no serviço ao próximo. O Divino Mestre ensinava, exemplificava e vivia o bem. Ele convoca seus seguidores a demonstrarem por meio das ações que realmente aproveitam a oportunidade oferecida. E isso só pode ser comprovado através dos bons frutos que apenas as boas obras podem produzir. Qual o valor de exaltar e glorificar a Deus apenas com cultos externos? Isso por si só não significa estar ligado com o Pai. Somente estaremos verdadeiramente ligados a Ele quando servimos ao semelhante, exercitando o amor ao próximo. Isso ocorre não apenas ao construirmos obras materiais, como escolas, hospitais e incentivos ao desenvolvimento científicos, que são necessários e importantes, mas, sobretudo, ao edificarmos valores ligados ao sentimento, como a fraternidade, a caridade e, enfim, o amor ao próximo. Quando combatemos com energia e perseverança nossas imperfeições morais, também estamos glorificando o Pai, pois demonstramos
fé e confiança na perfeição e na justiça de suas leis. O valor das obras não está na sua grandiosidade, mas na pureza de intenção com que são realizadas e o esforço empregado para sua execução. Cada espírito encontra-se em um degrau diferente na escala evolutiva e, por isso, cada um dará conforme as suas possibilidades. O que realmente importa é o desempenho dedicado. A sinceridade com que se age é o que determina o valor dos feitos. Há muitas pessoas cujas obras desconhecidas pelo mundo possuem alto merecimento aos olhos de Deus, enquanto outras, homenageadas pela sociedade, têm pouco peso para a justiça divina. O valor das ações não reside na quantidade, mas na qualidade do esforço empregado para realizá-las. Trabalhando na reforma interior e na edificação do bem na terra, praticamos os ensinamentos de Jesus e naturalmente glorificamos e exaltamos a Deus nosso Pai. Não podemos esquecer que o reino de Deus é uma construção interior que deve ser edificada diariamente nas pequenas ações que compõem o dia a dia de cada um. Demonstramos gratidão ao Pai quando iluminamos o caminho dos outros com palavras de consolo, quando ouvimos com empatia e aceitamos o próximo como ele é. O verdadeiro seguimento de Jesus não será demonstrado por um vasto conhecimento dos ensinos do Cristo ou da doutrina espírita, fazendo longos discursos comoventes, frequentando assiduamente locais destinados a trabalhos espirituais ou estudos. O verdadeiro seguimento de Jesus está em estender atos de amor visando ao bem de todos. A proposta da mensagem é que procuremos nos assemelhar a Jesus e seguir-lhe os passos. Ele é o molde. Diz o mentor espiritual: ajudem, amparem, consolem, instruam, edifiquem e sirvam sempre. Uma esperança sem ação é uma esperança morta. Da mesma forma, por mais fervorosa que seja a fé, que não se traduz em obras de educação, amor, redenção e bondade, é um talento morto. A fé passiva não nos faz caminhar. Vamos fazer algo pelo bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu, construindo verdadeiramente o reino de Deus, conclui Emmanuel. Em outra mensagem, intitulada Somente Assim, que está no livro Fonte Viva, Emmanuel fala da ação do Pai em nossas vidas. O Pai é invocado nas aflições, adorado nas alegrias, esperado com ânsia nas tempestades e reverenciado nos dias festivos. Ele é louvado pelos filhos reconhecidos e esquecidos pelos ingratos, mas sempre espalha bênçãos de sua infinita bondade entre todos, bons e maus, justos e injustos. Ele ensina o verme a rastejar, o arbusto a crescer e o homem a raciocinar. O Supremo Senhor espera que cresçamos e sirvamos de vida em vida, até que vitoriosos integremo-nos ao seu amor divino e o glorifiquemos. Porém, não chegaremos a isso apenas com sentimentos e raciocínios brilhantes. Nossos ideais, cultura e aspirações são essenciais, mas eles são apenas parte do processo. Para glorificar o Pai, precisamos nos abrir ao seu amor universal e produzir o bem eterno. Jesus foi claro: nossa atividade deve gerar frutos de paz, sabedoria, amor, esperança, fé, alegria, justiça e misericórdia. Somente assim o Pai será glorificado
e nós nos tornaremos verdadeiros discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Muita paz a todos.